Louvado seja Deus! Chegamos! O horário da IIGD Blumenau, conhecido como Blumenau na Graça. Contigo tudo bem? Com a tua família, com a tua saúde, com os teus bens, propriedade, vida financeira? Espero que tudo vá bem. E se não tiver, vou copiar palavras do meu irmão mais velho, que também é pastor, pois vai ficar, caso não esteja, né? Que Deus te abençoe, dia bom para todos nós. Quero trazer hoje uma mensagem que foi registrada no último dia 15 de agosto de 2021 em nossa igreja de Blumenau. O Senhor tratava conosco sobre a ação do Espírito Santo. E é exatamente com esse tema que eu apresento a mensagem de hoje. O Espírito Santo, ele age de multiforme, né? A multiforme graça, a forma do Senhor agir é muitas formas, não é? Mas em especial vamos tratar de uma que você ouvirá já a seguir, tá? E pegue nota do nosso endereço, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, é aqui em Blumenau, a Igreja Internacional da Graça. Tudo bem? Vamos lá para a mensagem? Eu já volto. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. Guarda sim, Senhor. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Aleluia. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. Sim. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Oh, glória. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Seja o meu escudo. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Sua vez, sua voz. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. E Ele guarda, hein? Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Aleluia. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Sim. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. De novo, guarda-me. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. Aleluia. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Louve mesmo. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O meu escudo, seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Aleluia, aleluia. Oh, meu Rei, meu Senhor, Redentor. Oh, nós te entregamos o nosso louvor. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é, meu Senhor, o guarda de Israel. E debaixo das tuas asas permanecemos seguros. E você diga obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Eu te louvo hoje, agora e sempre. E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. Adore, adore, adore ao nosso Senhor. Vem junto, vem no compasso. É para lembrar da nossa série de estudos da quarta-feira, hein? Nós estamos estudando sobre o Salmo 91
estudando, orando e crendo na santa proteção. Vamos juntos? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Todo mundo vem cantando. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo, diga lá, à sombra do Senhor onipotente descansará. Quero ouvir a igreja, solte a voz. Aquele que habita no esconderijo, proteção dos céus, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vem junto, irmã. Amém. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, diga, à sombra do Senhor onipotente descansará. Conhece essa não? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, diz, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor. Bem-vinda, Lourdes. Bem-vinda, Maria de Fátima. Bem-vinda, Ilma. Bem-vinda, Vani. Volte e convide mais meia dúzia para cultuar conosco, hein? Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Solte a sua voz, irmão. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, louve de casa também, à sombra do Senhor. Estamos falando sobre a santa proteção, hein? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Agora termina, irmão. Amém. E aplauda ao Senhor. Aleluia. Depois louvamos mais. Quase que eu coloquei nossa irmã no fogo. Apesar da letra conhecida, tem de saber o ritmo, né? Sente-se, bem-vindo todos à casa de Deus, espero que você esteja bem. Hoje foi um daqueles dias assim que o dia todo seguiu na teimosinha da chuva. Espero que você não tenha deixado roupa no varal. Espero que nada divida a sua atenção nesse momento, porque agora você está num particular com Jesus, amém? O Senhor vai falar com você, eu creio. Nós já estamos seguindo para o terceiro encontro de hoje, tivemos 2 de manhã, o Senhor nos visitou, assim eu acredito, e assim eu aqui estive, e eu creio que agora vai te visitar também. Posso ouvir daqui o seu amém, irmãos? Vai visitar também. Enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos 8, eu vou dando a saudação ali para quem está também ao vivo, tá bom?
Pois bem, bem-vindo você aí do online, não é? Que Deus te abençoe, faço votos que a palavra alcance seu coração também. Para Deus não há distância alguma. Talvez você acompanhe de longe, mas de muito longe daqui de Blumenau, extremo norte catarinense, sul do país. Receba nosso abraço. Hoje um dia um pouquinho mais gelado, um dia chuvoso, praticamente o dia todo, mas não comprometeu o nosso culto. E estamos aqui na Casa de Deus de Blumenau, do bairro Garcia, na rua Amazonas 455. Convide outros tantos para vir acompanhar o culto com você. Diga, olha, a mensagem vai começar agora. Você ainda não perdeu a mensagem. Chame e eles serão edificados também. Tudo bem? Deus te abençoe daí. E quanto à igreja, que o Senhor fale ao coração de todos nós. Amém, gente? Qual é o livro que eu pedi para você abrir? Romanos. Qual é o capítulo? É o 8º. E o versículo virá a partir do 18. Hoje falaremos um tanto a respeito da ação do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito de Deus age de formas multiforme. É a forma que o Senhor age. Ele, em outras palavras, age de diversas maneiras, né? E dentre as várias maneiras da ação do Espírito Santo, nós vamos concentrar hoje em pelo menos uma. Ao longo da mensagem vamos entendendo. O verso 18 diz bem assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sobre o que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está sugerindo a gente fazer um paralelo, uma comparação com o que o Senhor tem para nós e com o que eventualmente estivermos passando. E a Bíblia chega a usar uma palavra ali, olha, aflições do tempo presente. Então a Bíblia compreende, ensina e comprova de que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, é possível nós passarmos por aflições. Isso não é novo para nós, o próprio Senhor Jesus falou, está lá no Evangelho de João 16, verso 33, que no mundo teríamos aflições, mas não era para perdermos o ânimo, a paz, porque ele pediu para nós sermos então valentes, corajosos, né? Não se entregar, termos bom ânimo, como diz o texto, porque ele venceu o mundo. Então a Bíblia reconhece períodos de aflição. Esse discurso, eu vou te ser muito sincero, não é um discurso assim que se ouve muito glória a Deus, porque o discurso que a gente gosta de ouvir, falando de um modo geral, é o discurso que nenhuma aflição virá, que nenhum problema existirá, que viveremos como numa redoma de vidro e que será um mundo perfeito de nenhum problema. E eu digo, irmão, através do nosso amadurecimento na fé, através do nosso entendimento bíblico, a gente vê que isso aí não é verdade. Se alguém nos levar um evangelho dessa forma, de que não há nenhum tipo de aflição, me perdoe falar isso, é um evangelho ralo, é um evangelho água com açúcar, é conversa, é um evangelho que não é palpável, que não é humanizado, e nós sabemos disso, que não é todo dia que estamos sorrindo para as paredes, não é todo dia que a gente está em triunfo, gostaríamos nós. A verdade é que para estar em triunfo, significa que nós trilhamos por um problema, trilhamos por uma adversidade e nós vencemos. Para ser mais que vencedor, como a Bíblia recomenda, e que somos de fato, significa que nós passamos por muitos problemas, por muitas adversidades. Então entenda duas coisas diferentes. É para você compreender que a aflição existe, ela é real. Não sei se você tem passado por aflição por esses tempos, por esses dias, hoje,
essa semana, esse ano, ou mais de ano, em relação até essa turbulência de saúde, e limitações e de restrições, pessoas que talvez empresários precisaram baixar as portas. Imagine, se você baixa as portas, se não tem venda, se não tem receita, você está acumulando despesa e não está tendo receita. São coisas que afligem, coisas que preocupam. Tem pelo menos 2, 3 coisas que afligem. Isso aqui não é só o brasileiro não, mas é em todo o planeta Terra: vida conjugal, vida financeira. Esses 2 aqui são os topos, irmãos, e família de um modo geral. São 3 assuntos que afligem muita gente. Pessoas que talvez até deitam para descansar, mas quem diz que a cabeça descansa, ela começa a pensar: meu Deus, está contando até nos dedos, ai meu Deus, 5º dia útil, está até contando os dias, ai meu Deus, ixi, caí na segunda, ai, caiu na terça, e meu Deus, e qual eu pago primeiro? E quem sabe, diante de uma situação dessa, escolhendo qual conta pagar primeiro. São aflições deste tempo, são preocupações deste tempo. Pastor, não tenho nenhuma delas. Você dê louvor ao nome do Senhor, porque nessa parte Deus está sendo muito generoso contigo. Mas aflições existem. Mas ousemos dizer como a Bíblia, ou como o salmista ousava dizer: o Senhor é o meu pastor, repete comigo, e nada me faltará. Então ele falava a respeito de possivelmente faltar, mas ele cria que o Senhor era o pastor dele e de nada ele teria falta. E então, dentro dessa realidade, a Bíblia está dizendo: olha para o momento presente, olha para a situação do momento, o momento que você está vivendo, e lembre-se de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. É para você sim, não tirar o olhar do momento que você está vivendo, reconheça o momento, mas olhe para tudo aquilo que Deus preparou para você. É isso que a Bíblia está falando. E quando você tentar fazer essa comparação, o momento que você está vivendo, a dificuldade, a aflição que você está vivendo, não é nada diante de tudo aquilo que Deus preparou para você. E eu quero ouvir seu amém. Não é nada. É exatamente isso que a palavra está dizendo. Aquilo que Deus preparou para nós, diz lá na carta aos Coríntios, confere depois, capítulo 2, verso 9, está escrito que não subiu ao coração humano, ouvido não ouviu, olhos ainda não viram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós é muito grande, mas é muito grande. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nos dá gás, nos dá energia, nos dá coragem, nos dá força diante das aflições do dia a dia. E eu digo daqui, não é frase de efeito, não é querer fazer bonito porque está gravando, não, irmão. Há um Deus no céu olhando para você, há um Deus no céu cuidando de você, mesmo que você esteja afligido, aflito, o céu está cuidando de tudo, e você diga graças a Deus. Aí o texto prossegue, não para aí, continuando ainda em Romanos, capítulo 8, que é o nosso texto principal de hoje, nós vamos agora ao versículo 26, diz assim, o verso 26, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda, o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho impactante esse texto. A Bíblia está falando agora não é de aflição, agora mudou a palavra, mas está tudo dentro do mesmo pacote. A Bíblia agora, no lugar de aflição, está falando de quê, irmãos? Fraqueza. Então eu pergunto para você, e eu tenho esse hábito de ler a Bíblia, fazendo perguntas, e o Espírito de Deus vai nos respondendo, eu tenho esse hábito. Então, se a Bíblia está falando sobre fraquezas, significa que é possível nós termos momentos de fraqueza? Sim, é possível. Então quer dizer que é possível nós estarmos num sentido enfraquecido por alguma situação da vida? Eu te pergunto, é possível?
É sim, é possível. É possível nós estarmos mais emotivos, mais cansados, ou dentro de uma aflição, preocupados, perdendo o sono. É possível isso acontecer? Sim, sim, é possível. A Bíblia diz que é possível nós nos sentirmos fracos. E eu amo, irmão, vou te falar de coração, eu amo ver o Evangelho com esse olhar. Porque já foi o tempo, me perdoe falar assim, de idolatrar, endeusar os homens do passado. De fato foram grandes homens, Davi, Daniel, Sansão, Salomão, puxa, e tantos outros, Abraão, Isaac e Jacó. Puxa vida, foram grandes homens, fizeram grandes feitos. Mas sabe, irmãos, a forma que eu gosto de ver o Evangelho? Eles passavam por aflição também, irmão. Eles passavam por momentos delicados também. A Bíblia diz que o Elias chegou a pedir a morte. A Bíblia fala sobre tantos homens de Deus que passaram por momentos delicados, e eu digo, isso não diminuía a espiritualidade deles, isso não diminuía o Deus deles, não, demonstrava que eles estavam passando por um momento delicado, mas demonstrava que eles criam em um Deus que os ajudava nos seus momentos de fraqueza. E é essa a nossa lição principal de hoje. Além das várias operações do Espírito Santo, além dele ser consolador, ele consolar o nosso coração diante de uma perda, diante de uma fase complicada, além do Espírito Santo nos fazer lembrar do pecado, da justiça e do juízo, tem várias atribuições do Espírito Santo. Aqui mesmo nesta igreja, neste altar, nós já pregamos sobre os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, já estudamos a respeito disso, você deve lembrar e deve ter suas anotações, os vários frutos, as várias ações do Espírito Santo, a paz, longanimidade, domínio próprio, lembra disso? Então há várias maneiras de ação do Espírito de Deus, mas hoje, nesse culto, eu quero concentrar naquela que eu considero bonita como todas as demais, em um Deus que sabe que você fraqueja, que sabe que você tem pontos fracos, que sabe que você tem momentos delicados, que sabe que tem hora que você levanta da cama, se é que levanta, mas a disposição ainda não está completa, parece que não dormiu que chega, parece que o corpo não responde, parece que o ânimo ficou no chinelo, ou talvez ficou no trabalho, se é que foi para o trabalho, e você não está legal. A lição de hoje é: há a presença do Espírito Santo para te ajudar nos seus momentos de fraqueza. E o texto sagrado diz claramente, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Eu amo, irmão, ver a Bíblia com esse olhar, demonstrando de que é possível fraquejarmos. Irmão, situações que fraqueja mesmo. Imagine a pessoa descobrir uma traição. Puxa, a pessoa talvez viveu uma vida inteira, quem sabe se entregou para o primeiro namorado, acreditou que ela era boa gente, acreditou que ele seria fiel, como se diz popularmente nos casamentos, né? Fiel até a morte vos separe, e se encantou e esperou as melhores decisões do cônjuge, para depois descobrir, irmão, que foi traído, que foi traída. Pessoas talvez terem que puxar da câmera para poder, como um detetive, descobrir a hora que chegou, a hora que saiu. Irmão, que desgosto é esse? Pessoa ter que descobrir se o dinheiro que foi deixado na mesa foi levado ou não foi levado, ou por quem foi levado, e quem sabe é um filho torrando com coisa ruim. Entende o que eu estou falando? São coisas que afligem, que entristecem, e que, se não for a ação divina, nos enfraquece. Irmão, eu te conto uma. Outro dia, eu estou aí às portas de fazer um procedimento de cirurgia, graças a Deus não é problema, é uma decisão pessoal, uma decisão também como marido, de fazer a famosa cirurgia da vasectomia. E eu não sabia não, existe uma regrinha, eu não sei se é estadual, não, deve ser nacional, de que para aqueles que decidem fazer tal procedimento, precisam passar pelo psicólogo. Achei curioso isso, e precisa passar, sabe, por uns trâmites assim, para ver se o cidadão está com cabeça boa para tomar essa decisão, sabe? E conversa vai ouvindo, e mais falando do que ouvindo o psicólogo, e está ali falando, e falando, e falando, e falando. Aí uma certa altura, depois de conhecer um pouquinho minha história, eu achei bonito a fala da pessoa que estava ali me ouvindo e me entrevistando, se é uma entrevista, e então dizendo: pois é, seu Sodré,
Sem dúvida, a fé te ajudou a passar tudo isso que você passou ao longo da vida. Aí eu guardei e não falei nada, e eu pensei, pois é verdade, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, irmãos. Os seus pontos fracos são alvos da graça de Deus. É como se o Senhor dissesse, você é filho meu, e eu não vou deixar você fraquejar. Posso ouvir teu glória a Deus? Você é filho meu, e como filho meu, eu não vou deixar você cair. Eu até quero que você aprenda como um aluno, como um filho aprendendo a andar de bicicleta. Eu até quero ver você andando, mas eu vou te ajudar, eu vou te poupar, eu não vou deixá-lo fraquejar. Oh, glória a Deus, o Senhor é demais. E eu digo, irmãos, para você, sem medo de errar. Todos nós aqui, sem exceção, já passamos por tantas coisas, irmãos. Se você for puxar um pouquinho aí do HD das memórias, você vai lembrar de tanta coisa que você já passou. Tantas coisas que lá atrás você até pensava que não daria conta. Tantas coisas que você bambeou as pernas, chegou de bater palmas com os joelhos, como se diz no ditado, tremeu as bases, pensou que dali você não passaria, e para louvor ao Senhor eu digo, você chegou aqui, irmão, você chegou aqui. Essa própria situação mundial que já vai aí para 1 ano e meio, é pelo menos 1 ano e meio, né? Olha, irmão, que situação passamos. E pensávamos, puxa, que negócio é esse que estamos vivendo? Como será isso? Como será isso? E passamos, e vamos passar completamente em nome de Jesus. Então as aflições existem, as fraquezas existem, mas eu quero que você leia de novo comigo o verso 26, isso aqui é Deus agindo conosco. Da mesma maneira, leia por favor, da mesma maneira também o Espírito ajuda, leia, as nossas fraquezas. Então, irmão, eu falo debaixo da inspiração sagrada. Qual é a fraqueza? Qual é o ponto fraco? Quando falamos em fraqueza, alguém às vezes pensa na fraqueza sentimental, né? Na questão daquele texto, a carne é fraca, na questão de cair no pecado, em adultério, fornicação e coisa do tipo. Também. Tem pessoas que infelizmente caem repetidas vezes no erro do adultério, da fornicação, às vezes em sites adultos e outras coisas mais. Já falei algumas vezes, eu quero repetir, a melhor forma de você vencer esse tipo de tentação é você já lutar no começo, irmão. Se você for dar barda, se você for dar margem para a vontade, você não vai conseguir controlá-la. Tem gente diferente disso que diz, não, eu sei até onde eu posso chegar. Aí começa em namoros calientes, aí começa em abraços calientes, e às vezes nem o marido nem a mulher um abraço, um elogio, puxa, teu perfume é muito cheiro, e outras coisas mais, você está tendo convite à queda. Diz a Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas fraqueza não é só nessa parte sentimental ou até sexual, é em tudo, irmão, em tudo. E eu digo pela fé, se você está fraquejando, o Espírito de Deus te mantém de pé. Se você está pensando em cair, se você porventura já caiu, quem sabe caiu foi o semblante, quem sabe caiu foi o seu ânimo. Como um servo de Deus, eu digo que o Senhor te levanta outra vez. Há vários casos na Bíblia que tratam a respeito. Mas continuando ainda, Evangelho de João, marca Romanos, que a gente deve voltar a Romanos, que é o texto principal de hoje. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Para quem vai chegando agora, para quem vai fazendo as anotações, hoje estamos falando sobre a ação do Espírito Santo. Essa não é a única, é óbvio que a forma de Deus agir, a Bíblia usa multiforme graça, ele tem várias formas de agir. Eu não vou limitar a forma de Deus agir em apenas uma, seria um crime teológico. É óbvio que ele age da maneira que ele bem desejar, ele é Deus. Ele pode agir através de um hino, a gente mesmo aqui já teve experiência assim, estamos em uma rua de muito movimento, hora ou outra a gente passando a pé,
muitos passando, e às vezes aqui dentro estamos louvando, irmão. Hora ou outra a gente vê pela vidraça, né? Alguém assim, como quem diz, o que está acontecendo aí dentro? E já teve casos de pessoas ouvindo o hino entrar e dizer, eu entrei porque eu ouvi o hino falou comigo, eu entrei e fiquei. Diga amém, gente, olha que Deus lindo. Através de uma canção, de um louvor, tocar alguém que simplesmente passava pela rua e este alguém resolver entrar e ouvir Deus falar com ele. Deus age de várias formas. Não sei como é que foi sua história, mas Deus fala contigo ainda hoje. Amém, gente? Ainda hoje. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20, já para quase completar o nosso raciocínio. Diz bem assim, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, pode ler comigo isso? A vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o que o texto está falando. Pastor, do que está falando? Jesus estava momentos anteriores à sua traição, crucificação e morte, reunido com a sua equipe, e ele jogava aberto, falava tudo o que aconteceria. Ele no primeiro momento falou em figura de linguagem, né? Falou de que o templo seria destruído e que em 3 dias o templo seria reconstruído, e os discípulos ouviram tudo aquilo. Aí ele falou um pouco mais claro, dizendo sobre a sua morte, dizendo que ele seria traído, dizendo que ele seria assim crucificado e que morreria, e é óbvio que os seguidores de Jesus ficaram tristes de saber que ficariam sem liderança, ficaram tristes de saber que o Cristo seria capturado, traído, crucificado. Aí Jesus falou, eu sei, vocês vão ficar tristes por um instante, eu sei que isso vai acontecer, mas Jesus quis falar, mas esse seu motivo de tristeza vai passar. Você entende que Jesus está falando com a equipe dele? Esse seu motivo de tristeza vai passar. Jesus dizendo, será por um instante. Eu vou, em aspas, me ausentar por 3 dias, período crucificação e ressurreição. E a tristeza de vocês será, olha o final do 20, será convertida em alegria. Eu quero pegar esse texto emprestado. Falamos sobre aflição, falamos também sobre fraqueza, mas estamos falando sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E estamos falando dentro desse texto de que o Senhor falou com a sua equipe de que a tristeza seria convertida em alegria. Irmão, não conheço tua história a fundo. Não sei o que se passa no apagar das luzes. Não sei o que se passa quando todos saem às visitas e está só você e quem mais mora com você. Não sei o que se passa quando você coloca a cabeça no travesseiro já para descansar. Não sei o que se passa. Não sei. Mas o texto está falando para aqueles homens, e vamos pegar isso emprestado, de que o Senhor converte a tristeza em alegria. Você diga graças a Deus. Eu amo vários textos da Bíblia, dentre eles do apóstolo Paulo, que chega a dizer com muita fé, tudo posso naquele que me fortalece. E ele dizia tudo isso, irmãos, em momentos de aflição. Ele dizia tudo isso diante de situações complicadas. Se você for pegar um pouquinho da história de Paulo, anota para não perder, está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, tem um pequeno compacto das lutas de Paulo. Diz a Bíblia que ele recebeu quarentenas de açoites menos 1, 5 quarentenas. Diz a Bíblia que ele foi açoitado com varas, foi apedrejado, sofreu naufrágio 3 vezes, passou pelo abismo uma noite inteira. Diz a Bíblia, perigo de rio, perigo de salteadores, perigos entre os gentios na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, fadiga, fome, sede. O currículo do homem é grande. Por várias situações ele passou, mas mesmo diante de tais aflições, ele teve a ousadia de dizer a carta aos Filipenses, repito, tudo posso naquele que me fortalece.
Não sei se você vai compreendendo a lição, mas a lição é essa: a aflição existe. Momentos de dureza, de fraqueza, talvez você já tenha passado ou está passando, mas como um servo de Deus, eu venho lhe falar com muita clareza de que mesmo em meio às aflições, existe o Espírito Santo, que se traduz como a presença de Deus para ajudar você nos momentos de fraqueza. Oh, glória a Deus! Eu já lhe contei algumas vezes um pouquinho da minha história. Talvez você, como eu, como todos nós, somos vistos sorrindo, as pessoas nos vê sorrindo, nos vê brincando, e alguém chega a pensar: puxa vida, queria ser igual fulano que não tem problemas. Você já deve ter ouvido essa, né? Queria ser igual fulano, olha, não tem problemas, está sempre sorrindo, parece que está de bem com a vida, parece que acorda sorrindo para as paredes, parece que acorda abrindo a janela e dizendo bom dia sol, bom dia, puxa, que legal. Às vezes a pessoa tem uma visão dessa da vida de alguém, por aparentemente não apresentar problemas. Mas uma coisa eu digo para você, irmãos: você não sabe o que ela passa no fechar das cortinas. Você não sabe qual assunto, ou qual problema, ou qual situação ela está enfrentando. Como diz o outro, a pessoa que veste o calçado sabe onde ele aperta. Não é assim uma expressão? Sabe onde ele aperta. Então, às vezes a gente olha o rostinho de alguém sorrindo e não conhece ela por dentro. Espero, claro, que você, sua família, sua casa, todos estejam bem. Essa é a nossa torcida. Mas a lição não é essa. A lição é: mesmo que não esteja, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja capengando, fraquejando, há um Deus nos céus que não vai deixar você cair. Há um Deus no céu que não vai deixar você fraquejar. Então, quando você estiver pensativo na vida, pensando em jogar tudo para o alto, espero que não tenha sido hoje esse dia, e se foi, você está no lugar certo, Deus está tratando com você. A palavra de ordem é: o Espírito de Deus não vai deixar você fraquejar. Amém, gente? Isso é tão forte. Aí eu volto para o livro de Romanos, que é o texto principal de hoje. Qual é o capítulo, irmãos? É o 8º. Qual o versículo agora? 31. Então é um panorama sobre Romanos 8, né? Falando a respeito sobre as adversidades, aflições, tristezas, angústias e fraquezas. Verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, que diz o texto, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, acho fantástico esse texto, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Sobre o que estamos tratando hoje, irmãos? Tratando sobre aflições, tratando sobre pontos fracos, tratando sobre momentos de fraqueza. Bom seria todos estarmos sorrindo para as paredes, mas seria um discurso muito ralo, muito falho. Não é assim a vida lá fora. Talvez tenha as suas chateações, suas lamentações. Nós estudamos domingo passado, você deve lembrar, qual foi o assunto do domingo passado? O choro do profeta, lamentações de Jeremias.
Então nós sabemos, irmãos, que há situações que tentam nos enfraquecer, tirar a nossa estrutura, tirar o nosso fôlego. Mas o discurso hoje não é falar só das lamentações. O discurso de hoje é dizer que há um Deus no céu que não vai deixar você fraquejar, que não vai deixar você cair, que não vai deixar você tropeçar e ficar caído. Pelo contrário, amo um texto que diz que se cair, se tropeçar, o Senhor lhe segura pela mão. Oh glória! E você aplauda Jesus e diga amém, Jesus! Que seja assim, não é? Ele não vai deixá-lo tropeçar. Coloca de pé por um instante, irmãos. Vamos debaixo dessa luz, debaixo dessa mensagem, falar com o Senhor, orar ao Senhor. E eu vou inclusive mudar o texto, ou o louvor, obreiro Paulo, está chorando por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente olha ou fraqueja em circunstâncias, que às vezes chega a duvidar de que Deus está olhando para nós. Você sabe o que eu estou dizendo. E às vezes começa a se apresentar como um patinho feio, né? Como alguém, sabe, despreterido, ou não querido, ou, sabe, abastardo, sem pai. Mas eu digo debaixo da luz divina, viu? Você tem um pai, você não é desamparado não. E além de pai, você tem irmãos. Olha quanta gente, apesar desse tempo tão chuvoso, olha quantos irmãos, olha aí para o seu redor, olha quantos irmãos. Sua família é grande, irmão, sua família é grande. E você conte com o nosso apoio. É esse o ensino de Jesus, é orarmos uns pelos outros, é esse o ensino de Cristo. Se alguém está de pé, ajude o outro que porventura caiu, é esse o ensino cristão. E juntos, em aspas, eu vou pôr aspas por causa do momento, né? De mãos dadas, vamos seguir a nossa caminhada cristã. Mesmo com os altos e baixos das nossas emoções, das lutas, fraquezas, há um Deus no céu cuidando de nós. Amém, gente? A letra vai aparecer na tela. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De novo, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vai o refrão e vem junto. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Vamos concentrar nessas estrofes do início. Tá chorando porque se você tem um Deus, aleluia, que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo, aleluia, que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Diga, irmão, não chore,
não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, aleluia. Oh, Deus querido. Deus que está presente até nos nossos momentos de fraqueza. Não é interesseiro que nos procura apenas quando tudo vai bem. Não. O livro sagrado diz que Ele nos amou primeiro, nos amou quando ainda éramos pecadores. O seu amor é incondicional. Me encanta lembrar a história de Jonas. O capítulo 1 se repete no 3º. O Senhor convida no capítulo 1 Jonas a ir a Nínive. Ele não obedece. Ele, pelas suas confusões mentais e pessoais, ele desobedece. E no capítulo 3 o Senhor convida ele outra vez, dizendo: Jonas, aquilo que eu falei. Repetiu praticamente com as mesmas palavras. É um Deus que amou Jonas mesmo com suas fraquezas. É um Deus que ama você, a mim, a todos nós, mesmo com nossas fraquezas. É óbvio que o Espírito de Deus nos ajuda a não fraquejar, nos ilumina, nos ajuda, nos enche de força. O Espírito de Deus descia possantemente sobre Sansão, e isso fazia dele um homem forte ao extremo. Pois eu peço aqui hoje, Espírito de Deus, haja entre nós com poder e graça, haja entre nós. Haja, Senhor, neste lugar, neste ambiente, com a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Quem sabe ainda hoje alguém fraquejou ou está fraquejando, olhando no histórico pessoal, no histórico espiritual, talvez não estão mais como deveriam estar. Talvez não estão mais. Pois eu peço, ó Santo de Israel, ajude este meu irmão a se levantar. Suas fraquezas são levadas ao Senhor, Pai. Suas fraquezas, talvez emocionais, talvez de tristezas, angústias, talvez de sonhos adiados, talvez de luto, talvez de tantas outras coisas. Mas é tão lindo saber que o Senhor é poderoso para estar conosco até nos momentos de fraqueza. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor e o nosso amor. Vamos juntos, mais uma vez. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando.
Não chore, não chore. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Levante a mão, levante a voz, venha junto, irmão. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oro pela Priscila, oro pela sua mamãe, oro por tantos outros que passam por aflições e que precisam da graça divina. Oro por tantos outros que pedem orações e oro pedindo ao Senhor, coloca a tua mão mesmo, Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, em nome de Jesus. Ajude cada um, Senhor. A Leocádia pedindo pelo sobrinho que está internado. A Vani falando a respeito da Aparecida, do Adriano e tantos mais. Leonina, Regimar, precisam da tua ajuda. Arlete pedindo por vários assuntos. O teu povo aqui no templo, Senhor, por vários outros assuntos que quem sabe estão passando por aflição, Senhor, por momentos delicados, que talvez chegaram a pensar que estão sozinhos, estão desamparados. Oh, meu Rei, entra com providência, envia sim, Senhor, reforço dos céus, primeiro para que ela se sinta amada ou amado o quanto necessário, e que nesses momentos de fraqueza, sinta-se fortalecido no Senhor. O apóstolo Paulo vivia isso na prática. Ele dizia com ousadia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Há um Deus que ajuda, através da sua divina presença, os seus momentos de fraqueza. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diga, diga, diga. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, glória. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, né? E eis então a pergunta: como é que você está hoje? Certamente você já teve momentos de fraqueza, certamente você já pensou que não iria conseguir. Sabe quando os joelhos aparentemente se enfraquecem? Alguém inventou um dia que é como que os joelhos batendo palmas, né? Quando os joelhos tremem, quando você está enfraquecido. Pois essa mensagem toca a minha alma e creio que toca a sua também, viu? Há um Deus no céu que a sua presença, que o seu Espírito envolve nossas vidas para que esses momentos de fraqueza não nos joguem na lona. E eu entrego esta palavra de bênção e oro. Tudo bem? Amado Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pelo mistério da Trindade, um Deus
triuno que cuida de nós e que envia o seu Espírito, sua presença, para nos ajudar nos nossos momentos de fraqueza. Não sei onde minha voz vai chegando, talvez fraqueza física, financeira, emocional, não sei de que parte, mas me conforta muito saber que o Senhor nos fortalece. Sem dúvida, por isso, o apóstolo Paulo e tantos homens declaravam parecido, que tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, ajude-o a se levantar se porventura caiu. Eu entrego esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Bom, nossos contatos, falando em redes sociais, são esses que aí aparecem, tanto os meus pessoais, como também os da igreja. Os meus, em qualquer parte, você procura por PR Sodré. Seja YouTube, Face, Instagram, Telegram, em breve divulgo. São essas ferramentas todas. Eu estou resistindo a entrar em mais uma, por isso que ainda estou adiando o Telegram. Mas você é bem-vindo em todas elas, tudo bem? E se desejar entrar em contato conosco aqui de Blumenau pelo WhatsApp, é esse número que aí aparece. E até quero sua gentileza, faça contato conosco para saber o quanto essa mensagem lhe alcança, lhe toca, né? E diminuir a nossa distância, é óbvio. E uma vez estando ao vivo, eu faço essa gentileza de avisá-lo no seu zap para que você possa receber a palavra da fé também, tá ok? Ah, e um último recado é que todas as mensagens, já ultrapassa de 60, todas as preparadas aqui para a nossa TV, pode ser revista lá no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Tudo bem? É um espaço que eu criei exclusivamente para as edições que já foram exibidas na nossa TV. Passe por lá. Tudo bem? Deus te abençoe. Dia bom para nós. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre. Que o Senhor te abençoe. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.